Muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã, a mais um programa Vida e Saúde. Eu sou o Padre Heitor de Menezes e estou substituindo o Frei Rinaldo, que está em viagem e não pôde estar aqui presente hoje. E juntos, eu e você, iremos fazer o programa, também em companhia da doutora Elaine Soares, fonoaudióloga. Por quê? Porque hoje nós comemoramos o Dia Nacional da Prevenção ao Combate à Surdez. E você sabe, a nossa audição, ela é um sentido muito sensível e com o passar do tempo ele vai se desgastando. Você tem algum problema auditivo? Você conhece alguém que tem algum problema auditivo? Quais são os sintomas que você sente na sua audição que lhe causa desconforto? Nós sabemos que tudo isso influencia nas nossas relações e é por isso que hoje nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas e fazer o nosso Vida e Saúde acontecer de modo tranquilo. Assim, nós abriremos o ouvido da nossa alma para escutar aquilo que Deus pede de nós. Porque quando nós cuidamos do nosso corpo, nós também cuidamos do nosso espírito e nos abrimos ao sopro de Deus que está em cada um de nós. Por isso eu convido a você a fazer o programa junto conosco, porque a sua participação é muito importante para nós. O nosso Vida e Saúde de hoje, como já foi falado, tem um tema, não é, sobre a surdez, sobre aqueles problemas auditivos que nós temos no nosso dia a dia. E para nos ajudar a fazer esse programa, nós contamos com a presença enriquecedora da doutora Elaine Soares, que é fonoaudióloga, que está aqui nos nossos estúdios da Rede Século XXI. E você vai participar conosco. Porém, vamos assistir, não é, a um VT preparado pela nossa produção sobre o tema de hoje. Você já imaginou ficar em um mundo sem barulho? Ou fazer atividades como ir à escola, ver televisão sem os sons? Esse é o caminho que os deficientes auditivos percorrem diariamente na busca da integração com a sociedade. A Lei de número 10.436 reconhece a Libras como língua e firma o direito do deficiente ter aulas ministradas em sinais, ou a presença de um intérprete nas instituições educacionais. Entre os brasileiros, a perda auditiva é uma das deficiências mais comuns. Segundo dados do IBGE, 9,7 milhões de pessoas declararam ter perda auditiva e 1,7 milhão de pessoas possuem dificuldades em ouvir. Mesmo assim, muitos ignoram o problema e só recorrem à ajuda médica quando o quadro já está avançado. A fonoaudióloga Andresa nos explica que o quadro de surdez pode avançar se o paciente demorar para buscar um especialista. A grande maioria dos casos de perda auditiva, se a pessoa não colocar um aparelho o quanto antes e não estimular o nervo auditivo o quanto antes, a perda auditiva ela tende a progredir e aumentar e futuramente trazer mais consequências na vida social da pessoa. Mateus foi diagnosticado com surdez severa profunda. A deficiência foi notada pelos pais com 3 anos de idade. Desde então, ele usa o aparelho auditivo e a linguagem em Libras para se comunicar. 3 anos que a gente percebeu que ele não ouvia. Aí fez o exame, fez o Bera e constatou a surdez dele é severa, profunda, e colocou o aparelho auditivo, mas o aparelho para ele, assim, escuta, mas é barulho, som alto. E agora ele está ficando maior, ele faz a leitura labial. E a linguagem dele é a Libras. Os desafios e preconceitos enfrentados pelos deficientes são diversos. Para a psicóloga Daniela, o tratamento deve ser realizado em conjunto. A família tem papel importante na quebra do preconceito que muitas vezes pode começar em casa. A família vivencia um luto do filho que ela gostaria de ter e veio um filho que às vezes não era o filho perfeito que ela desejava, né? Isso já é uma condição difícil para a própria família. Então a família também precisa ser trabalhada para depois ela poder ajudar essa criança também a ser inserida no mundo, a ser aceita. Com apoio familiar, Mateus realiza atividades comuns do dia a dia. E às vezes a gente vê família que deixa o filho surdo do lado, isolado. Às vezes tem vergonha, tenta esconder o filho, não gosta de passear em público. Eu não, meu marido, a gente conversa com o Mateus, normal,
passeia com ele em todo lugar. Apesar das limitações, Matheus consegue interagir com outras crianças e chega até mesmo pronunciar algumas palavras. Papai. Pão. Nome. Os cachorros. Bela e Duda. De volta aos nossos estúdios, hoje com o tema Prevenção contra a Surdez. E temos para esclarecer as nossas dúvidas e nos ajudar a crescer na informação a respeito do tema de hoje, a doutora Elaine Soares. Ela que é fonoaudióloga, está aqui presente e nos ajudará a fazer esta apresentação hoje para que eu e você, juntos, possamos aprender mais a respeito desse nosso sentido, que é tão importante a audição. Só fala bem quem ouve bem, não é? Se a gente escuta mal, a gente fala mal, em todos os sentidos, né? Então, doutora, muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar aqui, padre. É um prazer também recebê-la, porque eu também estou aqui pela primeira vez hoje, substituindo o Frei Rinaldo. Então, somos, não é, pioneiros nesse programa de hoje. Com certeza. Não é? E a senhora, doutora, vendo aquele VT que preparou, né, há um índice muito alto de pessoas com problemas auditivos. Sim. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 15 milhões de brasileiros têm algum problema auditivo. E por que isso acontece? Existem inúmeras causas que podem causar, né, levar a uma deficiência auditiva. Muitas pessoas já nascem com um problema, então cerca de 50% das perdas elas são genéticas. Então elas são passadas através da sua carga genética de pai para filho, né? Muitas vezes você até não tem outra pessoa na família com o problema, mas carrega o gene da surdez. Os outros, né, você pode ter problemas associados ao momento do nascimento, prematuridade, e depois de nascido, a criança pode ter infecções de ouvido, ela pode ter exposição a ruído, o adulto já no caso, o uso de antibióticos que podem lesar a audição. Então, existem inúmeras causas, além de doenças típicas do ouvido, né, tumores que são típicos do ouvido, ou até mesmo doenças genéticas que se manifestam na vida adulta, né, ossificando, por exemplo, a cadeia ossicular. Então, existem inúmeras causas que podem levar à perda, ou até mesmo traumas, por exemplo, um acidente, um trauma, bateu a cabeça, fraturou o osso temporal, ou um trauma perfurou o tímpano, isso tudo pode levar. Então, são muitas causas e por isso que o número de deficientes auditivos é tão grande. Doutora, na vida adulta é muito fácil identificar, né, as causas, porque as pessoas já estão crescidas e sabem bem falar. Mas quando são recém-nascidos, crianças, como que os pais eles podem ter essa sensibilidade? Quais são os sinais que a criança ela aponta como causa de deficiência auditiva? É muito difícil, padre. É muito difícil perceber se um recém-nascido não escuta bem. A criança, as pessoas acham que o surdo é aquele que não escuta absolutamente nada. Na verdade, pode ser surdo uma criança que tem apenas uma perda pequena. E nesse caso, vai ser praticamente impossível perceber num recém-nascido. O recém-nascido, ele normalmente reage apenas para som fortes, mesmo quando ele é ouvinte. Então, fica muito difícil para a família perceber. E é por isso que a gente tem uma lei no Brasil, desde 2010, que tornou obrigatória a realização da triagem auditiva neonatal. Então, o exame do ouvido, ele precisa ser feito ao nascimento, é um exame objetivo. Então, isso aí já é lei no Brasil? É lei no Brasil. Então, desde toda criança, agosto, ela recebe esse tratamento ao nascer? Toda mãe tem que exigir na maternidade que o exame Isso seja realizado. É muito importante. Porque, justamente por ser tão difícil de detectar, né, observando o bebê, mesmo para profissionais, só de observar com as respostas comportamentais da criança, é muito difícil da gente afirmar qual é o grau da perda, exatamente em qual frequência que ela é pior ou que ela é maior. Então, a gente precisa de um exame objetivo. E o exame feito na maternidade, ele não precisa da ajuda do bebê. Eu faço com o bebê dormindo. E doutora, e quando a criança já é um pouco crescida, não é, já está se relacionando, o fato dela falar alto, esse dado na criança ou no adulto, aumentar o timbre de voz, é um indício de algum problema de surdez? Sim. A gente monitora a própria voz através da audição. Uma vez que eu não escuto bem, automaticamente eu elevo o meu tom de voz para poder fazer esse monitoramento.
Na criança pequena, o que é bastante comum são as perdas auditivas transitórias, que são causadas por essas infecções de ouvido tão comuns em crianças. Muitas vezes essas infecções, a mãe pensa assim, mas não tem febre, não tem dor, então não tem nada. Muitas vezes elas não causam nem febre, nem dor, mas a criança tem lá uma infecçãozinha. Não tem nenhum sintoma. Não tem nenhum sintoma. O sintoma é falar alto, aumenta o volume da TV. É o comportamento, então. É o comportamento. E isso é facilmente tratado, mas precisa ser tratado, porque se não for, ele pode se tornar um problema permanente. Né? Então, a mãe precisa ficar bem atenta. Seu filho está falando alto, está aumentando muito o volume da TV, mesmo que ele não tenha dor, mesmo que ele não tenha nenhuma infecção, leve ao médico. Pode ser apenas uma infecção que facilmente será tratada e o comportamento vai voltar ao normal, mas pode até ser uma perda auditiva definitiva. E aí ele também precisa de tratamento. Doutora, e quais são os cuidados que nós adultos, não é, que temos, os nossos ouvidos, né, ainda saudáveis, quais são os cuidados que nós podemos ter para que tenhamos uma longa vida da nossa audição? O primeiro cuidado é evitar a exposição excessiva a barulho. Né? Hoje o nosso mundo, a poluição sonora é algo assustador, mas muitas vezes nós somos os culpados, né? A gente vê por aí as pessoas com MP3, num volume... Às vezes a gente está do lado, a gente está escutando para ele. Hoje é mais fácil ficar surdo? É mais fácil ficar surdo, né? Óbvio, porque nós estamos expostos a uma série de barulhos, a gente não protege a audição como deveria. Então, o primeiro fator é evitar a exposição a barulho excessivo. Tomar cuidado mesmo com o ouvido, né? Muitas pessoas têm o costume, o hábito de achar que tem que limpar a cera, que tem que ficar cutucando o ouvido para retirar a cerume. Isso não é necessário. A cera é proteção, não é sujeira. E você pode ferir o seu ouvido ao fazer isso. Então, as hastes flexíveis não são aconselháveis para... As hastes flexíveis não servem para limpar o conduto auditivo. E como que nós podemos limpar o ouvido? A gente brinca com o seu dedo. Com uma fraldinha, você pode limpar o ouvido apenas por fora. O canal auditivo, a cera que fica lá dentro, naturalmente ela vai migrar para fora e ela é a proteção do seu ouvido. Ela não deve ser retirada. Se ela for produzida em excesso, que em algumas pessoas isso acontece, apenas um médico pode fazer a retirada. Não é recomendado que você tente lá com o cotonete, com o grampo, né? Muitas vezes a gente ouve, eu pego um grampo. E, imagina, o grampo ele pode furar o seu tímpano. Eu já vi gente até usando chaves. Chave! A gente vê tanto instrumento... Tampinha de caneta. Tampinha de caneta, né? Isso tudo não serve para nada. Além de, muitas vezes, empurrar a sujeira para dentro, ao invés de retirar, pode até danificar não só o tímpano, como a parede do conduto. Mas que coisa boa. Nós estamos aqui com a doutora Elaine Soares, tratando sobre a prevenção à surdez. Por isso, nós pedimos a você que participe conosco desse nosso vídeo de saúde de hoje, que está muito bom. Mande seu e-mail, faça sua participação, porque vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Cuidado com o uso da haste flexível. Ela pode trazer alguns prejuízos também para a sua audição. Se você não conseguir deixar de usá-la, tenta usar apenas na parte externa do ouvido, que é aqui na concha e nessas dobrinhas pequenininhas que a gente tem do ouvido. Tentar não introduzi-lo completamente no conduto auditivo, porque o que ele pode causar? Ele pode, dependendo da profundidade que você ir com essa haste, ela pode causar uma perfuração de tímpano, ou senão ela pode ajudar a empurrar a cera para dentro e acabar ocasionando uma rolha de cera.